Em setembro de 2020, a pandemia comia solta, o Brasil era governado pelo Bolsonaro e o Lula, a essas alturas, já estava fora da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Olhando em retrospecto, talvez tenha sido por esses meados aí de 2020 que alguma mínima oposição ao governo Bolsonaro começou a se articular, e foi nesse ponto que o Lula veio conversar com a gente. Depois de uma hora de conversa, tendo passado por todas as tragédias do novo normal que a gente estava vivendo em 2020, eu quis saber do passado. Queria perguntar, nessa trajetória toda, qual é o adversário, o oponente que o Lula teve que mais tem o respeito dele? Qual é o adversário político que o senhor guarda mais orgulho, guarda mais satisfação de ter, como diria o Requião aqui no Paraná, o bom debate? Tinha três pessoas que eu gostava de graça. Um era o Requião, outra era o Mário Covas e outra era o Brizola. Requião, Mário Covas e Leonel Brizola. Nossa conversa é sobre esse terceiro. O Brizola faleceu em 2004. A entrevista com o Lula foi em 2020. E aí, 2 anos depois, em 2022, bem no meio da campanha eleitoral, teve uma disputa ali pelo nome do Brizola, uma disputa entre o PT e o PDT. Com quem estaria Leonel Brizola naquele momento histórico? Com o Lula ou com o Ciro? Eu tô vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui, pedindo fora Bolsonaro. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado. E o apoio póstumo do Brizola foi reivindicado mais de uma vez naquela eleição. A Dilma também deu o mesmo recado, e no caso dela talvez até conte mais, porque as primeiras grandes experiências administrativas dela foram no PDT. E eu estou falando aqui num certo ponto do país, que é o Rio Grande do Sul, onde nós temos uma forte tradição de luta representada por vários gaúchos, entre eles Leonel Brizola. Eu tenho certeza que se Leonel Brizola estivesse vivo, ele estaria ali naquele palanque, sentado ao lado de Lula. A campanha do Ciro Gomes, obviamente, não gostou nada disso, né? Eles também reivindicaram o capital político do Brizola. O último voto do meu avô Leonel Brizola Vieira foi em Ciro Gomes. Brizola ficou admirado com o jovem governador, foram colegas governadores, ficou admirado, né, com o preparo, com a vocação. Eu tinha dito que o Brizola faleceu em 2004. Você sabe o que aconteceu no funeral? Olha aí, ó. Lula é vaiado e chamado de traidor durante velório de Brizola. Isso aí é a Folha de São Paulo em 22 de junho de 2004. Na mesma reportagem, ainda consta que o Lula teve que se apressar para sair dali, ficou só 5 minutos no velório. Na campanha de 22, esse fato, ou factoide aí do velório, virou uma discussão grande entre ciristas e lulistas. Uma discussão grande onde? No Twitter, né? Onde mais? E de lá eu resgato o texto da economista Juliane Furno. Olha isso aí. Só contando uma anedota, eu fui no velório do Brizola e o Lula foi vaiado mesmo, mas foi pelo grupo que saiu do PT, do mesmo ano que viria fundar o PSOL. Por isso a canção entoada: você pagou com traição a quem lhe sempre deu a mão. E traidor. Ciro foi de fato aplaudido. E o Ciro, além de ter sido aplaudido naquela ocasião, também defendeu o Lula, do pessoal que estava vaiando. É preciso ver que o Lula e o Brizola trabalharam juntos e concordaram em 99% das casas. O que seria um absurdo seria discutir hoje, numa conjuntura boba, a gente vendo o nosso querido amigo morto aqui, quem tinha razão, é bobagem. Quer dizer, foi uma grosseria que só se desculpa, e eu compreendo isso, pela dor e pela emoção das pessoas. Tô recorrendo aqui a esses factoides, anedotas, talvez até baixarias, né? Na esperança de fazer valer a premissa que justifica esse vídeo. É que o Brizola se foi, tudo bem, mas ele deixou para trás um certo
capital político como herança. Acontece que capital político, né, não cabe em testamento. Daí toda essa disputa, que não terminou em 2022. Você ainda vai ver essa discussão ressurgir, acredite. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre os meus factoides preferidos envolvendo Leonel Brizola. O Brizola vivia brigando com a mídia hegemônica e esse clima de hostilidade é notado nas passagens dele pelo Roda Viva, por exemplo. A entrevista que ele concedeu a esse programa em 1987 é tensa que só. E quando os esquerdistas brasileiros vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está El Ratón, referindo-se ao senhor. Qual é a origem dessa história? Olha. Então o papo aí é que o Fidel Castro chamava o Brizola de rato. Mas por quê? Porque, de acordo com o jornalista que perguntou, era do Estadão, o Brizola teria recebido um dinheiro de Cuba para fazer guerrilha armada no Brasil, só que aí gastou tudo em, sei lá, cerveja. Então o Brizola teria desviado o dinheiro da Revolução, uma coisa que, claro, ninguém nunca provou de maneira alguma, né? Mas o jornalista que sustenta a acusação aí é o Leonildo Pessoa. Olha, isso tudo foi algum que criou isto para me ofender, me agredir, me insultar, como quis você fazer. E aí vai vendo a coisa escalar. Depois de dizer que é mentira, ele conta ali que não se abalou com a provocação. Agora, não mexeu com o meu pulso. Agora, pode crer. Aí a pausa dramática, ele começa a devolver na mesma moeda. Que não há telespectador que esteja assistindo esse programa que visse a sua cara e que não achasse parecido com o Ratão. Pode crer. E o jornalista tenta falar ali em liberdade de imprensa, etc e tal, mas não adianta, a coisa escala rapidinho. Você quis baixar o nível, não quis. Você quis me insultar, você quis me ofender, agora você é um rato para me ofender. Para quase todo mundo, esse é o grande momento dessa entrevista do Brizola para o Roda Viva em 87, mas para mim é outro. É quando alguém pergunta para ele sobre política externa, aí do nada ele responde com uma outra pergunta. Aliás, você me permite uma pergunta, já que você está me perguntando, eu gostaria de perguntar a você. Onde está a CIA no Brasil? Aí fica todo mundo em silêncio, ele mesmo acaba tendo que achar resposta para a pergunta dele. Você vai na embaixada americana, ela não está. Claro, elas são diplomatas. Onde está a CIA no Brasil? Ninguém se apresenta ali para desenvolver o assunto, é um silêncio sepulcral no estúdio, os jornalistas querendo mudar de assunto, né? Porque para eles essa coisa de CIA devia estar parecendo ali uma paranoia, eles tinham outras pautas, né? E os caras pedem, governador, governador, tentando mudar o assunto. Mas não tem jeito, ele quer dar pelo menos um argumentozinho aí a favor da tese dele. Argumento: a CIA é uma agência muito grande, com muito dinheiro nas mãos. Como é que podem os Estados Unidos estar investindo tudo isso em nada? Governador. Com as verbas que a CIA tem, vocês acham que pelo menos 200 milhões de dólares por ano não iria estar gastando aqui no Brasil? Isso foi em 1987. Aí salta 30 anos no tempo. Bora para 2017. Documentos da CIA revelam que Brizola e Érico Veríssimo eram monitorados pelos Estados Unidos. Pois é, ele mesmo era monitorado e há muito tempo, mas essa nem é a maior prova de que ele estava certo naquele momento de 1987 lá no Roda Viva. Ele não era apenas um paranoico colocando um assunto maluco numa conversa séria. Não, lembre aí de tudo que revelou o Edward Snowden, o grande X9 da inteligência dos Estados Unidos. Os caras estavam grampeando geral no Brasil. Acaba que só o Edward Snowden conseguiu responder a pergunta do Brizola, né? E a resposta, caramba, a CIA estava em todo canto, do gabinete do presidente da Petrobras até o avião da presidente da República. A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assumiu a responsabilidade de investigar e prestar esclarecimentos sobre as denúncias de espionagem contra ela e contra cidadãos brasileiros. O presidente Obama me reiterou que ele assumia a responsabilidade direta e pessoal, tanto para a apuração das denúncias como para oferecer as medidas que o governo brasileiro considerasse adequadas.
Hoje, a gente só pode imaginar como é que essas informações aí foram utilizadas contra o Brasil. E o Brizola antecipou tudo isso, falou disso quando era impopular, mesmo quando fazia ele parecer ali um doidinho neurótico, conspiratório. Aliás, com muita frequência, os adversários tentavam colar esses rótulos nele, né? No famoso debate em que ele enfrenta o Maluf, é isso que está acontecendo. O Maluf está chamando ele de desequilibrado. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Aí o Brizola pede educadamente uma parte. Tem que ser educadamente, né? Até para demonstrar o equilíbrio que ele estava mais uma vez sendo acusado de não ter. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é Não tem a parte, começa a gritaria. parte porque ele é anti-ocidental. Não lhe dou a parte. Não dou. A plateia é simpática ao Maluf, aplaude o Maluf, ri do Maluf. E aí o Brizola começa a brigar com o auditório inteiro. Tudo aí, malufista! Malufistas! Filhotes da ditadura! Filhotes da ditadura pegou. O PT, que naquela época era reconhecido por saber usar bem ali o horário eleitoral na TV, fez um quadro de humor para aproveitar a frase. Estamos vendo aqui uma espécie estranha, um filhote da ditadura que nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma, olha aqui, toma aqui uma gorjetinha pra você ficar mais calmo um pouco. Então, professor, como é que vive essa espécie, hein? Bom, minha filha, o filhote da ditadura, ele vive basicamente da caça, né? Os filhotes da ditadura são grandes caçadores de maracujás, e se alimentam basicamente de propinas, de mamatas e tambiques. E o que as pessoas devem fazer se verem essa espécie, professor? A minha filha não pode chegar perto, é uma espécie muito violenta. Calma. É uma espécie muito violenta. Olha, nunca chegue perto de um filhote de ditadura, porque eles começam a esbravejar com as pernas e com os braços, assim que é um perigo, entendeu? E essa espécie, professor, costuma balançar muito o rabo também? Que isso, minha filha, que balançar o rabo. Essa espécie vive com o rabo preso. Em 2024, a gente poderia até dizer que o Filhotes da Ditadura foi meio que a cadeirada daquela eleição, né? Só que o nível de agressividade aceitável num debate era bem menor que o atual. Quer um exemplo? Brizola versus Fernando Henrique em 98. Tema: educação. Governador Brizola, eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas essas questões dos CIEPs, SIACs, merecem minha simpatia. Não obstante, eu tenho visto a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir sua resposta, de que o custo dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares, e que a manutenção delas custa outro tanto. Um pouco de contexto. Educação integral era, como sempre tinha sido, uma das principais bandeiras do Brizola. O Fernando Henrique está dizendo ali que é caro para implementar nacionalmente. Aí o Brizola dá um jeito de chamar o cara de tecnocrata, na lata. Só que sem deixar de debater a proposta, né? De algum jeito. Primeiro porque essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda parte dos países que se prezam, nós não temos saída. No próximo segmento, a gente vai explorar um outro factoide da biografia do Leonel Brizola, que é o vínculo entre ele e o túmulo de Getúlio Vargas.
Dizem que se você quisesse o apoio do Brizola para disputar uma eleição, você tinha que selar a aliança lá, diante do túmulo do Getúlio. Será que há ao menos um fundo de verdade aí por trás dessa lenda? É o que a gente vai saber na sequência, depois da mensagem de quem traz esse vídeo até você. A Tech T-Shirt é a camiseta para você que gosta de abraçar. Abraçar um cachorrinho é gostoso, né? Mesmo quando ele baba e solta pelo. A Tech T-Shirt lida bem com isso. Não suja fácil e também não vai ficar grudando pelo. Se você for abraçar uma rocha, também tá legal. Ela é resistente, não vai ficar puída com qualquer raladinha, não. Às vezes não é nem um cachorro nem uma rocha que você quer abraçar. Às vezes você quer abraçar o mundo. Aí você vai ter que suar. Pois nesse caso, pode ir de Tech T-Shirt também, porque ela tem uma tecnologia anti-odor e também seca rápido, o que significa que você nunca vai ficar carregado, empapado de suor. Abraçou o mundo? Aí tem que lavar a alma, né? Mas talvez não tenha que lavar a camiseta. Porque graças à tecnologia anti-odor, a Tech T-Shirt não pega tanto cheiro quanto uma camiseta de algodão. Então você vai precisar de muito menos lavadas. A minha é a M. Na loja você encontra do P ao XX, GG, também tem toda uma variedade de cores. Usa o nosso cupom METEOROBF, vai ganhar 15% de desconto em qualquer produto da loja. Tem muito mais coisa lá, né? Mas esse é só o começo da conversa. Nesse novembro, quando o assunto é desconto no Insider, e o papo vai longe, tá? Tem outros descontos sendo oferecidos ali no site, e aí você vai somando, chega a 40%. É sério. É desconto bom em produto idem. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou então no link que está no comentário fixado aí no topo. Dá uma olhada lá, você não vai se arrepender. Muito obrigado, Insider, pela parceria. Nessa coletânea de factoides sobre o Leonel Brizola, eu não poderia deixar de mencionar o caso do Sambódromo do Rio, assunto que eu já abordei em outros vídeos. Você deve conhecer a história. Brizola é governador, constrói o Sambódromo. Aí o Roberto Marinho, que é o dono da Globo, critica a obra, diz que é desnecessária, diz que tem corrupção, não precisa daquilo, etc. e tal. Só que depois que o Sambódromo fica pronto, o Roberto Marinho exige para a Globo a exclusividade na cobertura do carnaval. Começa ali uma briga muito longa que deságua num editorial escrito pelo Roberto Marinho chamando o Brizola de gagá, de pinel. Aí o que rolou? O Brizola conseguiu um direito de resposta no Jornal Nacional. Fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. E depois de conseguir esse direito de resposta, o Brizola liga para o jornalista que redigiu esse texto, que ajudou ele a conseguir aquele espaço no Jornal Nacional, e diz o seguinte: Brito, é o nome do grande jornalista que fez isso, né? Acertamos um tiro no cu do mosquito. Essa é a minha segunda frase preferida do Brizola. A primeira eu vou te contar no final, mas para chegar lá eu tenho que falar do já mencionado túmulo do Getúlio. É que o túmulo do Getúlio era algum tipo de lugar de culto para o Leonel Brizola. E o bom seria que nesse documentário não faltasse pelo menos uma visão do que é o túmulo de Vargas. Tá lá. De forma alguma esse vídeo tem a pretensão de ser um documentário, né? É só um humilde videozinho no YouTube. Mas tá aí a imagem, ó. O Brizola, ele levava aliados até o túmulo, colocava a galera para falar com o Getúlio, às vezes até a contragosto. O Brizola tinha uma certa ressentimento comigo, porque eu nunca tinha ido a São Borja no túmulo do Getúlio Vargas. E o Brizola não compreendia que lá nas bandas de São Paulo, né, o Paulinho e Medeiros, nós sindicalistas começamos a aprender as coisas no sindicato, nos opondo à visão que Getúlio tinha do movimento sindical. Ou seja, nós éramos contra e dizíamos alto e bom som, porque, sabe, a estrutura sindical brasileira é cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. E foi aquilo que balizou grande parte da atuação dos dirigentes sindicais de São Paulo. Ou seja, então, eu não tinha muita relação com o Getúlio Vargas. Eventualmente, o Lula foi até o túmulo com o Brizola e foi lá que eles selaram uma aliança na campanha de 1998. Mas
quando chegou na campanha de 98, eis que o Brizola me convenceu a ir lá no túmulo e eu fui. Em São Borja, eu fiquei impressionado, Lucas. Eu fiquei impressionado da relação e da admiração do Brizola pelo Getúlio. Porque o Brizola, em determinado momento, começou a conversar com o Getúlio. Começou a conversar. E era uma coisa que eu fiquei espantado. Ou seja, ele estava conversando com admiração, como se o Getúlio estivesse ali ouvindo ele. E de repente o Brizola falou: Lula, quer conversar com o Getúlio? E me deu um buquê de flores para depositar no túmulo do Getúlio. Eu falei: Brizola, não, eu não quero conversar não, Brizola. Eu não quero conversar. Mas aí ele me apresentou, o Brizola me apresentou pro Getúlio. Pegou na minha mão e falou: olha, Getúlio, doutor Getúlio, acho que era. Olha, doutor Getúlio, aqui está um operário. Um operário, sabe, que você não foi, que eu não fui. Esse é o operário que nós vamos apoiar agora, Getúlio, para fazer aquilo que a gente queria fazer. E sabe que a impressão de uma pessoa conversando verdadeiramente com outra ali? Eu saí de lá e falei: esse Brizola transcendeu a minha compreensão. E não é só nesse ponto que o Brizola transcende a nossa compreensão. Nesse momento histórico, né, a gente precisa lembrar do que o Brizola fez no começo dos anos 60. Os militares estavam tentando impedir a posse do João Goulart. E naquela ocasião foi o Brizola que fez toda uma articulação ali para evitar um golpe. Tá aí ele, governador do Rio Grande do Sul, governando armado e entrincheirado. Ele iniciou uma campanha, uma rebelião para evitar um golpe de Estado. Entre outras coisas, o que ele fez foi pegar o telefone e ligar para cada comandante militar do Brasil, enquadrando os caras. Até que chegou a vez de falar com um tal General Costa e Silva. Já ouviu falar desse cara? Na época era comandante militar em Recife. Costa e Silva atende, de cara já sai assim, ó: governador, não me telefone, só falo com o ministro. Ao que Brizola responde: general golpista filho da... Essa é a minha frase preferida do Brizola. Seja como for, o xingamento é só um factoide, é só uma nota de rodapé na história do Brasil. É uma notinhazinha, coisa pequena, mas que faz a gente pensar grande. Faz a gente pensar em que tipo de personalidades a política brasileira anda produzindo. Porque um novo Brizola ainda não surgiu. Já novos generais golpistas, caramba, todo dia tem um novo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se agradou, quero deixar meu convite. youtube.com/arvro, meu novo canal pessoal. Lá eu conto uns causos pessoais e falo de coisas que me deixam alegre. Valeu!